Olá, eu sou Paulo Farias e seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E hoje é o dia da nossa coluna semanal sobre automação e tecnologia. Você que acompanha o canal já sabe que toda semana aqui eu trago uma nova ferramenta para ajudar você a automatizar processos e melhorar a gestão do seu escritório contábil. Na coluna de hoje vamos falar sobre ferramentas para automação do Simples Nacional. Ferramentas aí para você automatizar todo o processo da área fiscal relativo a empresas do Simples, desde a busca das informações de faturamento até a emissão das guias e envio para os clientes. Então, realmente um episódio especial para você que tem muitas empresas do Simples e quer aí automatizar esses processos. Como sempre, vamos falar aí sobre o porquê de você implementar uma ferramenta como essa, quais são os benefícios, quais são os ganhos. Vamos falar também sobre alguns cuidados, algumas recomendações que você deve ter na escolha da sua ferramenta e também na implantação do seu projeto. E como sempre também vamos trazer algumas ferramentas de mercado, algumas opções para que você possa escolher a ferramenta mais adequada para o seu escritório. Vamos lá então? Tiago, roda aí a vinheta para a gente já começar o nosso vídeo. E eu já estou de volta aqui e o meu primeiro recado é para você que acompanha o nosso canal, mas ainda não está inscrito. Se inscreve aí, o botão está aqui embaixo, ativa também o sininho para você ser avisado sempre que um novo vídeo for publicado. Nós temos vídeos praticamente todos os dias, vídeos que ajudam a você automatizar seus processos, vídeos que ajudam a você melhorar a gestão da sua empresa contábil. Também, se gostar do vídeo, não se esquece de deixar a sua curtida aí, que ajuda aí a divulgar o nosso canal. Vamos começar então falando por que você deve considerar utilizar uma ferramenta como essa para automatizar o seu processo do Simples Nacional. Bom, a primeira e talvez a principal, a mais importante razão para você ter uma ferramenta como essa é você realmente ganhar escala. Uma ferramenta como essa permite automatizar todo o processo de modo que você tem uma grande redução de atividades manuais e você consegue fazer isso muito mais rápido, esse processo todo muito mais rápido. Eu conversei recentemente com um empresário contábil que implantou isso na empresa dele e ele me contou que teve um ganho de 75%, ou seja, um processo aí que era feito em 4 dias passou a ser feito em apenas um dia. É claro que com isso você consegue atender mais clientes sem precisar aumentar a sua estrutura, o que é uma grande vantagem. Outra grande vantagem é você, claro, aumentar a rentabilidade, né? Se você traz mais clientes para dentro do seu escritório sem precisar contratar pessoas, a sua margem de lucro aumenta. Isso é muito importante nos dias de hoje, para você ter mais competitividade. Outro benefício importante também é você se livrar daquelas tarefas burocráticas, chatas. Ou seja, isso aí dá um boost na equipe, né? Ou seja, a equipe realmente gosta desse tipo de ferramenta porque livra ali o time dessas tarefas mais burocráticas e aí com isso eles podem assumir tarefas mais desafiadoras. Ou seja, só existem benefícios de você contratar uma ferramenta como essas. Eu não tenho dúvida que vale a pena, especialmente, como eu disse aqui no início, se você tem muitas empresas do Simples Nacional. Bom, e como funcionam então essas ferramentas? Basicamente, o processo da ferramenta ela tem 4 etapas. Primeiro, a ferramenta ela conecta com as prefeituras, conecta aí com os órgãos de governo para buscar as informações. Então, eles buscam as informações tanto de notas de serviço quanto de notas de produtos. Busca essas informações, a partir daí ela identifica quais são os anexos, né? Pelos códigos de faturamento, identifica os anexos e já conecta automaticamente com o sistema do Simples para emitir os dados, né? Emitir as guias. As ferramentas também, além de emitir as guias, elas já faz a baixa das guias, dos extratos e também dos recibos de entrega. E caso você queira, essas ferramentas ainda entregam para o cliente, ou seja, faz todo o processo automatizado, de ponta a ponta, até entregar ao cliente e, inclusive, controlar se o cliente leu o e-mail, se clicou no link lá para baixar a guia para pagamento. Todo o processo é feito em lote, na data programada, ou seja, você configura e ele, no dia que tá marcado, ele vai lá e processa tudo sem precisar ter alguém na frente
do computador. Então é realmente um processo que vira praticamente uma robotização desse processo do fiscal com empresas do Simples Nacional. As ferramentas, as duas ferramentas que eu vou trazer aqui, as duas dizem que cobrem todos os tipos de anexos e também cobrem o fator R. Então, você vai ter que ir lá informar cada mês, né, para as empresas que usam o fator R, você vai subir uma planilha e informar as informações da folha para que os sistemas também considerem no cálculo o fator R. Uma característica também que as duas ferramentas cobrem é a possibilidade de você criar regras especiais para determinados clientes ou para grupos de clientes. A gente sabe que tem algumas situações em que, dependendo do tipo de serviço, pode cair num anexo ou pode cair no outro, né? Há algumas ambiguidades. Então, nesses casos, você pode configurar regras para dizer como você quer que o sistema se comporte. É claro que isso gera um benefício adicional de maior segurança, porque uma vez que você configura as regras, não precisa que o colaborador precise a cada mês, né, interpretar e identificar adequadamente qual é o anexo onde vai ser enquadrado. Você já deixa essas regras pré-configuradas. Bom, e quais são as ferramentas, então, que você pode considerar aí na sua avaliação? Eu trouxe aqui duas ferramentas. Uma é a Getax DAS, e a outra é a Hub Simples, da Hub Account. Essas duas ferramentas, tanto a da Getax quanto a da Hub Account, são muito parecidas, as funcionalidades são bem semelhantes. Mas eu diria que a Getax tem algumas vantagens que podem ser importantes para você. Uma delas é que ela se integra perfeitamente com os outros módulos da Getax, né? Então, se você já tem a importação de notas de serviço, a importação de notas de produtos da Getax, ou mesmo se você quer contratar tudo num pacote só, eles têm eles oferecem um benefício para que você contrate tudo junto ali, tudo de forma integrada, né? Inclusive as importações de notas fiscais de entrada e de saída. Com isso, o seu processo fica mais automatizado. Outra vantagem que da Getax é que ela atende 100% das prefeituras. E uma terceira vantagem também é a integração, uma maior integração com o sistema domínio. Então, se você tem o sistema domínio, eles também têm essa vantagem de ter uma maior integração com o domínio. Ok? Bom, agora vamos falar aqui de algumas recomendações na hora de você selecionar a sua ferramenta, na hora de você fazer o seu projeto. Primeira recomendação é se você confirmar aí realmente que a ferramenta atende aí todas as prefeituras que você trabalha, atende aí todas as situações de notas de entrada e de saída, né? Ou se tem algumas exceções que não são atendidas, você precisa ter isso bem claro antes de fazer a contratação. Também confirmar se as situações especiais de tratamento aí dos anexos, né, são contempladas pelas regras especiais. Então vale a pena você já sabe quais são aqueles clientes que exigem um cuidado especial, você pode até incluir no seu teste dessas ferramentas. As duas permitem que você faça um teste grátis, então você pode incluir nesse teste aí esses clientes que têm características mais singulares e ver como são feitas essas regras, né? Se tem uma boa usabilidade, se tem uma boa segurança, tá? Então esse é outro cuidado. Um outro cuidado também, inclusive dado aí pelos empresários contábeis que já implementaram essas ferramentas, é você ter muito cuidado na parametrização. Embora esse seja um cuidado que a gente sempre recomenda nas ferramentas, né? Você tem que ter um projeto, você tem que identificar uma pessoa que é responsável por aquele projeto, você tem que ter muito cuidado na hora de parametrizar. Porque ferramenta de automação é exatamente isso. O momento mais importante é na hora justamente que você está configurando ela, você está configurando os parâmetros. Você entende todas as funcionalidades. Então é importante entender muito bem tudo que a ferramenta provê, configurar muito bem essas regras para que não haja nenhum problema, né? Quando a gente fala em automatizar, significa que a gente está aí colocando aí na mão dos robôs, né, a responsabilidade por executar esses processos, né? Mas no final das contas quem responde pela responsabilidade é o contador. Então tem que ter muito cuidado com a parametrização e sempre lembrando também que você não vai se eximir de
fazer nenhuma atividade no mês a mês, né? Você vai ter a conferência, né? Quando, por exemplo, eu citei aqui no início desse episódio que um determinado empresário reduziu de 4 para 1 dia, esse 1 dia é justamente para conferência, é justamente para avaliar algumas situações novas, né? Porque você tem aquela parametrização que engloba a situação que você tinha nos meses anteriores. Mas aí surge um cliente novo, surge uma situação nova, você tem que ter uma atenção para revalidar a configuração se está tudo ok e sempre confirmar, né, antes de emitir. Os fornecedores, inclusive, destacam a importância disso, né? Os sistemas são feitos para que tudo seja preparado e você confira ali antes de enviar o comando para a emissão das guias. Inclusive, a Getax tem uma funcionalidade bem interessante, que é que você pode criar grupos de empresas. Então, aquelas empresas que são mais simples, que você já sabe que não vai haver uma mudança, que as regras são mais simples mesmo, você coloca todas elas num grupo e quando você faz quando ela processa e você autoriza, você pode autorizar em bloco, né? Marcando várias ao mesmo tempo e fazendo a autorização, que você já sabe que elas são mais simples. Enquanto que aquelas outras que exigem uma atenção mais especial, você já coloca num grupo apartado e o colaborador já sabe que ele tem que fazer uma revisão, uma validação mais cuidadosa. Essa é uma dica importante. E não deixar de fazer o teste, né? O teste grátis que as duas ferramentas disponibilizam. E antes de concluir, vamos falar aqui de alguns resultados, né? Para animar você também a implementar um projeto como esse. Como eu disse aqui, um empresário comentou que teve um ganho de 75%, né, na sua empresa, implementou para todas as empresas do Simples Nacional e reduziu uma tarefa que era 4 dias, passou a ser feito em 1 dia. Ele comentou também que teve outro benefício aqui, ele passou a gerar essas guias muito mais cedo, né? Então, deixou de ter aquela correria para entregar no prazo, pelo contrário, ele passou a entregar muito antes, né? Então, melhorou a entrega para o cliente. Ele também ficou muito feliz com os colaboradores que gostaram muito da ferramenta, pela razão de eliminar aquelas tarefas burocráticas, né, que eles precisavam fazer, repetitivas, e aí com isso eles puderam se dedicar a fazer outras coisas ou até a atender mais clientes, ok? E sempre lembrando, é importante a conferência e é importante também verificar regularmente se precisa revisar alguma regra. Bom, esse era o meu recado para hoje. Espero que você tenha gostado, espero que te ajude com o seu projeto de automação. Sempre lembrando que a nossa coluna de automação e tecnologia é semanal, então na próxima semana temos mais ferramentas aí para melhorar aí os seus processos, para melhorar a sua gestão, trazer mais segurança e trazer mais produtividade para a sua empresa. Tá legal? Te vejo novamente então aí no nosso próximo vídeo.